Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho do arcadismo e veremos de uma forma um pouquinho diferente através de um mapa mental para você ter a possibilidade de lembrar com mais facilidade esse conteúdo. Eu espero também que você tenha lido o material para aproveitar mais essa nossa pequena aula. Então, o arcadismo é esse movimento, também conhecido como setecentismo e neoclassicismo. Aconteceu entre 1756 e 1825. A origem da palavra arcadismo vem de um termo derivado de Arcádia, que é uma região ali da Grécia, era uma região da Grécia, em que, segundo a mitologia, os deuses habitavam ali e também os pastores e poetas que estavam lá se dedicando ao cuidado dos rebanhos e ao mesmo tempo fazendo as suas poesias. Então era um lugar de harmonia, de tranquilidade com a natureza. Então é muito importante lembrar disso quando se fala do arcadismo. Esse momento, historicamente falando agora, né, do arcadismo em relação ao contexto europeu, você pode se lembrar do iluminismo. As pessoas agora passam a olhar para si buscando respostas. Então agora a confiança está muito mais voltada no poder da razão do que como era antes em relação à fé. Então o arcadismo agora está dentro desse movimento, nesse contexto mundial de iluminismo. Além disso, né, se for falar dos Estados Unidos, é um momento também ali de libertação, independência dos Estados Unidos. Então veja como que o mundo está se movimentando. O Brasil vai passar por um movimento também que vocês conhecem, que é a Inconfidência Mineira. Esse movimento tinha dentro dele alguns poetas árcades, que nós vamos ver depois. O que está acontecendo no Brasil? Houve uma crise com a produção açucareira, questão da cana-de-açúcar, mas por outro lado começaram a descobrir as minas de ouro, de pedras preciosas. Então a economia do nosso país passou a ser centralizada em Minas, porque é ali que tinha essa extração desses minérios todos. Quais são algumas características que nós temos que sempre associar ao arcadismo? Vamos lá. A primeira delas é a presença da mitologia, já que nós estamos falando de um movimento que volta para essa questão da Arcádia, né? E linguagem muito simples. As palavras são fáceis de entender, não são textos muito longos, os períodos são mais curtinhos. Existe também comparação, então lembra disso aí, metáfora, né? Principalmente. Depois, nós vemos que o bucolismo é muito importante. O que é bucolismo? Essa palavra ela está ligada com a ideia da natureza, da paz e da tranquilidade, que, segundo os Árcades, residiam na natureza. Então, essa palavra bucolismo está ligado com a questão do natural. Também você vai encontrar aí o pastoralismo, que é muito ligado ao bucolismo, porque existe a valorização dessa vida na natureza. Os pastores lá cuidando do seu rebanho, em total harmonia, ali no campo, isso é pastoralismo. Também há uma tentativa agora de equilibrar razão e sentimento, razão e emoção, porque o poeta Árcade vai entender que a verdade e o real, já que a gente está falando desses momentos aí de iluminismo e tudo mais, a verdade e o real é que são coisas importantes, são coisas belas. Então, se há racionalidade, há beleza. Então, eles tentam enfatizar esse equilíbrio nos seus textos, nas suas obras literárias. Também o convencionalismo, esse sinalzinho de igual aí representando que aparecem alguns temas muito explorados, frases feitas, repetições de conteúdos vão aparecer no arcadismo, porque eles querem mesmo algo mais simples. Então, os temas aí como os pastores, as ovelhas, né? Essa estrela da manhã, estrela d'alva, os montes e tanta coisa que aparece nesse contexto do arcadismo. Também aparece a idealização da mulher e do amor. Você pode ver também, espero que você esteja acompanhando aí na sua apostila, tá? O amor é a fonte de prazer, tranquilo e não passional. Então é uma visão um pouquinho diferenciada do amor que vai buscar esse prazer, essa satisfação. Continuando, alguns outros lemas árcades que são palavras ou expressões latinas. E essas expressões você pode acompanhar ali
o inutilia truncat, que é tirar tudo aquilo que é inútil da vida. Então tira os exageros, vamos simplificar. Outra que aparece aí é a áurea mediocritas ou mediocritas, né? Que é você ter esse ideal de tranquilidade sem excesso, associar as coisas tudo à natureza. Uma outra palavra importante, uma outra expressão importante que é o fugere urbem ou fugere urbem, que é fugir da cidade. Urban você vai lembrar de urbano. Então, disso você foge da cidade, vai para a natureza e carpe diem. Curta o seu dia, aproveite o seu dia. É diferente do curtir o dia lá do barroco, por exemplo, tinha o carpe diem também. Só que o carpe diem lá atrás era aquele carpe diem pesado. Aproveita bem seu dia, viu? Porque a sua hora vai chegar. Você fica aí fazendo essas coisas erradas e depois você vai ser cobrado disso. Então aproveita aí, viu? Agora não. Agora curta o seu dia. Aproveite o seu dia. Porque o dia está aí, você tem o seu tempo, você tem que buscar mesmo esse prazer, essa simplicidade. Então é isso que é o carpe diem agora nesse contexto. E aí aparece essa outra expressão que é locus amenus, que é um lugar ameno, um lugar tranquilo, que é a natureza. Onde eu vou encontrar o prazer, vou desfrutar com a minha mulher idealizada, esse amor, esse momento de alegria e de interação com a natureza. Vai ser num lugar ameno, longe do urbano e dentro da natureza. Só que um detalhe interessante é que isso daí, essas ideias, são realmente ideias, porque os Árcades, a maioria deles eram homens urbanos. Eles viviam nos centros urbanos, nas cidades. Então eles tinham esse ideal, mas não é que eles viviam dessa forma, mas as suas expressões artísticas eram dessa maneira. Eles até usavam pseudônimos de pastores, né? Eles usavam uns nominhos ali de pastores. E você vai perceber também que eles usavam alguns nomes muitas vezes para não dizer quem eles eram, porque às vezes tinham alguns assuntos ali que eles tratavam que acabava sendo um pouquinho prejudicial para eles. Então eles não podiam deixar muito claro para quem eles estavam escrevendo, né? Para quem era na verdade. Vamos continuar. Arcadismo em Portugal. O arcadismo na terra portuguesa tem o seu representante mor, que é o Bocage, ou Eumano Sadino, que era o seu pseudônimo. E esse Eumano Sadino, o nome dele aí, né? Eumano vem de Manuel. Ele fez aí uma brincadeira com o nome dele, e então virou Eumano Sadino. Isso é um anagrama, né? Como você pode ver aí no seu material. Esse Bocage, ele escreveu Convite a Marília, Mágoas Amorosas de Eumano. Dá uma olhada no texto para você perceber o tipo de texto. Convite a Marília. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares o sutil nordeste, os torna azuis, as aves de mil cores. Tá vendo aí? Como que agora a linguagem é diferente, como que realmente mudou. Então isso aí é o arcadismo em Portugal. Você tem que lembrar, falou de arcadismo em Portugal, lembre-se do Bocage. Bocage é importantíssimo, é o nome que você precisa se lembrar. Agora vamos falar do nosso arcadismo aqui no Brasil. Nós temos alguns autores, eu já falei para você que nós estamos num contexto aqui de Inconfidência Mineira, e vai sobrar aí para alguns, né? A gente tem aí o Tiradentes, que acaba sendo morto e tudo mais, mas não é o caso aqui, né? O que nós vamos falar mesmo é especialmente dos nossos autores, que foram muito dedicados a essa obra, Arcade, e os nomes que aparecem aí, você pode verificar na sua apostila. Cláudio Manuel da Costa, com as suas obras, né? Obras literárias. Ele foi um dos fundadores da Arcádia Ultramarina. O que é essa Arcádia Ultramarina? É a academia, tá? Uma academia literária mesmo, academia de letras. Ele tem outro poema épico chamado Vila Rica,
de valor histórico, depois você dá uma olhadinha aí também. Outro nome importante é o Tomás Antônio Gonzaga, que usou o pseudônimo de Dirceu. Esse cara aí é luso-brasileiro, tá? Ele tá um pé em Portugal, pé no Brasil, e na verdade ele nasce em Portugal, ele faz a sua obra no Brasil, depois ele vai morrer lá em Moçambique. Ele escreveu algumas poesias líricas e ele tem o texto famoso que é o Marília de Dirceu. Marília de Dirceu, você precisa associar a esse momento e a esse nome, Tomás Antônio Gonzaga. Ele seria o Dirceu. Ele também escreveu uma obra chamada Cartas Chilenas. E aqui é que está aquela questão que eu falei agora há pouco, a respeito de tomar cuidado com o que se diz, usar um pseudônimo para se esconder um pouquinho aí, se proteger. Por quê? Nesses poemas, ele era em forma de carta, ele vai escrever como se ele fosse o tal do Critilo, é um pseudônimo que ele vai usar, né? E ele escreve para esse Doroteu. Doroteu era o Cláudio Manuel da Costa. E ele conta as atitudes políticas do fanfarrão Minésio, que era Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas. Então ele faz uma sátira, ele finge aí, né, que as cartas foram escritas lá no Chile, onde morava esse tal de Critilo, que ele estava mandando lá para a Espanha, para o Doroteu. Só que na verdade, essas cartas, elas circulavam ali em Vila Rica. Elas eram espalhadas ali e secretamente elas iam andando para lá e para cá em Vila Rica. E então na época da Inconfidência. Então havia uma sátira ao poder de Portugal e você vê então como que esses autores estavam realmente integrados, envolvidos na política. Então alguns deles utilizavam esse subterfúgio aí, aproveitavam, né, a oportunidade dos pseudônimos e fazia sua crítica. Depois tem Basílio da Gama. Esse daí nasceu lá em Tiradentes, Minas Gerais, morreu em Lisboa. E o texto dele, o poema épico, é o tal do Uruguai. E é Uruguai mesmo, tá? É uma obra-prima desse poeta. Você tem que conhecer o Uruguai. É um texto muito interessante. E você precisa associar também, então, Basílio da Gama ao movimento Arcade no Brasil. Depois você pode ler, eu só coloquei um trechinho aí, para a gente poder ter conhecimento. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes saltar o tiro, e vacilou 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes. Deixou cravados no vizinho tronco. E por aí vai o textinho falando sobre essa história e cai em provas de vestibulares, tá? Então fique atento aí. Ele tem mais algumas obras, né? Os Campos Elíseos, Lenitivo da Saudade e Quitúbia. O último que a gente vai falar hoje é o Santa Rita Durão. Santa Rita Durão nasceu também ali perto de Mariana, em Minas Gerais, num lugar chamado Cata Preta, e morreu em Lisboa. Ele tem um poema épico no modelo de Camões, que é o Caramuru. Inclusive eu deixei esse texto para vocês na íntegra como material extra. Dê uma lida no Caramuru, para você também não se confundir, porque as perguntas dos exercícios e as questões de vestibulares às vezes misturam uma obra com outra, né? Então eles pegam aí o Caramuru e fazem uma comparação e pedem para você olhar se é realmente o Caramuru ou se é Morte da Lindóia. Então fique atento, tá bom? Preste bastante atenção para você não confundir. Então o Santa Rita Durão, ele é um que mostra esse apego à terra do Brasil, mostra essa simpatia pelo povo nativo. Então isso vai aparecer lá em Caramuru. Veja só um trechinho para a gente poder encerrar. Choraram da Bahia as ninfas belas, que nadando a Moema acompanhavam, e vendo que sem dor navegam delas, a branca praia com furor tornavam. Nem pode o claro herói sem pena vê-las, com tantas provas que de amor lhe davam, nem mais lhe lembra o nome de Moema, sem que ou amante a chore, ou grato gema.
Então esse é um textinho, um trecho, né, do texto Caramuru que você tem acesso aí no seu material. Certo, pessoal? Aproveite este mapa mental. Eu espero que ele possa ajudar você a fixar as ideias principais e que você possa estudar bastante. Um abração para vocês e até mais.